E aí, galera, dos terceiros anos, dando continuidade ao conteúdo da quinzena anterior sobre a geração de 45, hoje vamos falar um pouco sobre Guimarães Rosa, como também sobre Clarice Lispector. Já temos o mesmo conteúdo, só que na verdade eu dividi em dois blocos para que nós entendêssemos de uma maneira, digamos assim, mais detalhada, porque na verdade João Cabral de Melo Neto, ele se destacou dentro da poesia, enquanto que Clarice Lispector, como Guimarães Rosa, eles abordam, na verdade, a prosa. Então, as características são as mesmas, né, na verdade, toda aquela rejeição à literatura de 22, havia na sociedade menos conturbação, porque, na verdade, existia o fim das guerras, o fim da era Vargas, enfim. Então, as pessoas estavam mais calmas. E, por sua vez, também se poria um fim ao Estado Novo, que era aquele período conturbado também vivido pela sociedade. Então, essa geração, como frisado também anteriormente, ela é mais academicista, é uma geração que ela prioriza o retorno ao passado, ela também aborda essa questão, a oposição à liberdade formal, né? Existe a influência do parnasianismo e do simbolismo, principalmente quanto ao estudo da métrica dos versos, e essa linguagem passa a ser mais objetiva, na verdade, certo? Porque o escritor está passando por um momento mais tranquilo, um momento de tranquilidade, porque a sociedade já tentava se acalmar diante de tantas coisas vividas, então eles podiam escrever mais tranquilamente e até melhor, porque não se vivia momentos, digamos assim, tensos, conflituosos por parte de guerras ou até mesmo pela questão da ditadura que já vinha a ser finalizada naquele momento. Então, dando continuidade à geração de 45, a gente vai falar um pouco sobre Clarice Lispector, que vocês já tiveram a curiosidade de muitas vezes estudado sobre ela, leram a obra A Hora da Estrela, como conhecem diversos trabalhos realizados pela escritora, e também Guimarães Rosa. Guimarães Rosa, na verdade, é o grande responsável pela obra Grande Sertão Veredas, uma obra extremamente renomada, muito importante a nível estudantil. Se vocês tiverem curiosidade de conhecer, se aprofundar, eu super indico, porque é uma história fascinante dentro de tudo aquilo que Guimarães Rosa escreve ao longo de seus textos. Então, Clarice Lispector, na verdade, como nós já conhecemos, ela é aquela escritora mais intimista, é aquela escritora, na verdade, que se preocupa com a introspecção dentro de seus textos. Na verdade, ela vai abordar coisas que se voltam para o seu eu, aquele momento de acontecimento, né, aquilo que está acontecendo, abordando o quê? Questões psicológicas e experimentais. Existe um mergulho do subconsciente, porque, na verdade, Clarice Lispector, ela já se detém mais para o aspecto subjetivo do ser humano, acabando, por sua vez, com a linearidade da narrativa. Vocês devem ter acompanhado isso direitinho quando leram A Hora da Estrela. Existe toda aquela história voltada para o sentimentalismo, devaneios, toda uma situação mais psicológica. Existe o fluxo de consciência, que não se respeita a ordem cronológica, começo, meio e fim. A narrativa se constrói com base na emoção e nas percepções da memória. Existe uma inauguração do monólogo interior, que favorece as reflexões e a introspecção das personagens. Se a gente pudesse resumir Clarice Lispector, na verdade, a gente diria que ela é aquela escritora que se preocupa com a dor dos personagens, aquele aspecto psicológico. Ela vai estar mais ligada aos sentimentos, certo? A questões humanas. Esse, na verdade, é o objetivo de Clarice Lispector quando escreve, né? Entender essa realidade do ser humano. Se ele passa por dores, sentimento, essa questão do devaneio,
essa questão bem psicológica, para que a gente, então, passe a entender toda a narrativa de Clarice Lispector, ou seja, tudo aquilo que ela escreve. Porque muitas vezes a gente está mais ligado em ler histórias de protagonistas que se envolvem com seus pares, histórias de amor, toda aquela situação. E, na verdade, Clarice Lispector ela não vai abordar isso. Clarice Lispector vai se ligar mais para aquela questão do ser humano dentro da sociedade, o que ele passa, o que ele sente, o que ele sofre, né? Entender, na verdade, a sua realidade diante de uma subjetividade que leva a entender as pessoas, né, por meio desses personagens fictícios, como ela escreveu, certo? Baseando-se numa análise mais aprofundada, uma questão mesmo que lida com a introspecção. Então, Clarice Lispector ela aborda principalmente toda essa temática para ver se nós conseguimos, enquanto seres humanos, enquanto seus leitores, entender as pessoas, porque a gente pode comparar todo esse estudo de Clarice Lispector quando nós lemos a obra A Hora da Estrela de Clarice Lispector, porque justamente a gente vai entender que as pessoas não sabem lidar com a vida, uma vida, digamos assim, conflituosa, como no caso aconteceu com Macabeia, que acaba sendo engolida pela sociedade, pela sua pouca prática em lidar com os conflitos. É aquele personagem que muitas vezes não consegue entender o porquê do seu próprio sofrimento, já que ela não teve essa desenvoltura adequada para fazer parte realmente da vida urbana. E por essas análises a gente vai acabando de compreender qual o lado do ser humano na sociedade. Porque muitas vezes a gente precisa entender que as pessoas, na verdade, buscam coisas, muitas vezes distantes, quando não conseguem nem mesmo lidar com aqueles conflitos diários, como é o caso de Macabeia. Em seguida, a gente tem Guimarães Rosa. Guimarães Rosa, na verdade, é o contrário, certo? A sua análise, na verdade, ela se volta de uma maneira assim contraditória em relação a tudo aquilo que Clarice Lispector escreve, porque ele vai lidar mais com as questões voltadas para a vida agrária, aquela vida no campo. É quando surge, na verdade, os coloquialismos, essa linguagem simples que quem mora no campo acaba adotando, certo? Quando, na verdade, a gente vai entender que, nesse momento, o regionalismo passa a ser inserido, de fato, dentro das obras de Guimarães Rosa, porque a vida no campo ela é repleta disso. A vida agrária, o campo, os conflitos, situações, os costumes, que muitas vezes não existem na cidade, nas grandes metrópoles. Na verdade, a gente está falando da vida urbana. Então, Guimarães Rosa ele vai se destacar principalmente por esses aspectos. A vida no campo, essa vida agrária, é quando, na verdade, a gente vai entender que existe também uma linguagem totalmente diferente daquela linguagem que existe na zona urbana. Então, ele vai elaborar uma linguagem regional, inventa palavras, revê significados já existentes, que muitas vezes a pessoa que mora no campo acaba sendo, digamos assim, vista de uma maneira preconceituosa, porque existem, na verdade, outros termos, existe essa linguagem diferenciada, né? Para ele, o sertão representa o universo, né? E para muitas pessoas, a gente sabe que também essa vida no campo ela é uma vida tranquila, uma vida amena. O sertanejo ele passa a ser visto como um homem universal que se debate em eternos problemas, o bem e o mal, o amor, a morte, o eterno presente, o real e o místico. Há também aforismos, tipo de uma frase que resume uma verdade, um pensamento, como ele diz assim: mestre não é quem ensina, mas quem de repente aprende, né? É muito interessante essa frase dele, porque, na verdade, a partir do momento que a gente aprende algo e começa a praticá-lo, né, a gente começa também a ensinar as pessoas
isso acaba respingando em nós enquanto seres humanos, porque nós fomos colaboradores daquela aprendizagem, daquele pouco que ele conseguiu absorver. E o Grande Sertão Veredas, na verdade, é uma história assim fascinante, porque vai coincidir com uma história de amor vivida por alguns personagens que, no momento ainda de dificuldade na sociedade, o personagem principal acaba se fantasiando, assumindo o papel de homem dentro do, do exército e toda aquela situação, e dentro desse momento que ele passa a fazer parte de toda aquela história, a pessoa que ela ama também se sente envolvida por ele, mas acabam não ficando juntos de início, porque na visão dele, ela seria um homem. E ao final de toda a história, toda desenrolada narrativa, eles conseguem ficar juntos a partir do momento que tudo aquilo é revelado. Porque ela fez toda aquela situação, criou aquela história, certo? E isso vai cativando os leitores, certo? E ao mesmo tempo a gente vai perceber que tem um final assim extremamente perfeito, porque conseguem superar as dificuldades, toda aquela história criada, toda aquela ficção para que pudessem estar juntos, acaba sendo colocada de uma maneira extremamente agradável, e ambos vivem no final da história esse amor que parecia impossível. Então, é um marco sem precedentes em nossa literatura, parte de uma história aparentemente simples, a entrada de Reobaldo para um bando de jagunços e o assassinato do líder Joca Ramiro. A história é narrada pelo próprio Reobaldo, já velho, a uma personagem cujas falhas são apenas sugeridas. O protagonista conta sua trajetória de vida, seus amores, as lutas que participa, sua rivalidade como líder jagunços Hermógenes, suas andanças pelos sertões do sul de Minas e a atração proibida por Reinaldo de Adorim. Ao ser lançada, a obra foi considerada a mais perturbadora e inovadora experimentação linguística e literária do romance brasileiro, né? Isso, como eu já frisei para vocês, porque, na verdade, ela acaba sendo vivenciada de uma maneira diferente pelos personagens, né? Porque Reobaldo estaria apaixonado por outro homem, quando na verdade era a sua amada, que ali se fantasiava para estar junto, e ao mesmo tempo, por se viver ainda a ditadura, a mulher não poderia participar